Paz e luz, minha gente! Como vocês estão? Bem-vindos ao Compocast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. E você já sabe, eu estou muito grato pela sua presença, pela sua audiência aqui no nosso podcast. E seja onde, seja como, seja quando você estiver, muito obrigado por estar aqui com a gente. Bom, gente, hoje é dia de estreia. Hoje é dia de estrear um quadro novo aqui dentro do Compocast. Hoje é dia de estrear o Análise Comentada. É esse quadro onde a gente olha para uma pequena peça, tenta entender o seu contexto social, o seu contexto histórico, falar um pouco da forma, um pouco da harmonia, realizar uma análise assim ao piano, não tão profunda, obviamente, nós não temos meios para fazer isso, né, através de um podcast, a gente precisava estar num outro lugar, né, para a gente fazer uma análise profunda, mas é assim uma análise para te dar uma ideia da peça, para quem sabe aguçar sua visão sobre a peça, o seu ouvido a respeito da peça, enfim, para mostrar algum norte possível no que diz respeito à análise. E nós vamos começar com o famosíssimo Prelúdio em Dó sustenido menor, Opus 3, número 2, do grandíssimo, do genial, do incomparável, né, compositor russo Sergei Rachmaninoff. Você sabe, o Rachmaninoff foi um compositor chamado de ultrarromântico, né? Por quê? Por que ultrarromântico? Porque na passagem do século XIX para o século XX, nós temos uma grande ruptura, né, no que diz respeito ao cenário assim, artístico-musical, né? A gente sai de um esgotamento estético e de possibilidades também, né, técnicas do romantismo para uma nova etapa, né, para uma abertura, né, de possibilidades e de estéticas no que chamamos de período moderno, né, a primeira metade do século XX. Obviamente eu estou falando aqui no escopo, considerando o escopo da música, né, porque a idade moderna para a história começa muito antes disso, né? Enfim, então o Rachmaninoff ele é chamado de ultrarromântico porque quando vira assim o século, apesar das novas tentativas, né, e desse esgotamento assim da forma e da estética romântica, o Rachmaninoff se mantém assim fiel, né, a essa estética e continua compondo assim, né? O Rachmaninoff é um compositor que alcançou muito sucesso em sua vida. Ele não morre na Rússia, né? Ele nasce na Rússia, mas morre nos Estados Unidos. E obviamente que Rachmaninoff também é atravessado, né, por todas as mudanças geopolíticas, sociais, econômicas, que atravessaram, né, e que estiveram presentes no século XX. Então, isso tudo também influencia muito a vida, né, do Rachmaninoff e quem sabe um dia a gente não lê aqui a biografia do Rachmaninoff. Mas é importante dizer que ele compõe uma escola, a chamada escola russa, né, da virada aí do século XIX para o século XX, junto com mais dois compositores, né, o Prokofiev e o Scriabin, né? São dois compositores também importantes assim. Aliás, existem muitos outros compositores russos que são muito importantes, né? Enfim, mas nós vamos aqui hoje nos ater ao Prelúdio em Dó sustenido menor do Rachmaninoff, Opus 3, número 2. Bom, ele, na verdade, essa peça, ela é parte, tá bom, de uma obra que contém 5 peças para piano e que se chama Morceaux de Fantasie, que seriam pedaços, né, ou peças de fantasia, né? E esse é um prelúdio, como eu já disse, né?
Depois o Rachmaninoff compõe mais 23 prelúdios e aí formam 24 prelúdios em todos os tons da escala cromática, considerando, né, o sistema temperado. Interessante que essa peça foi estreada no dia 26 de setembro de 1892, né? E amanhã será dia 26 de setembro de 2023, portanto, amanhã estarão completando 131 anos da estreia desta peça. Olha que emblemático, né? É interessante também saber que o Rachmaninoff estreia essa peça aí aos 19 anos, logo depois de se formar no Conservatório de Moscou, e a peça alcança então um sucesso assim absoluto e já imediato. Essa peça ela não foge, né, à estética romântica, ela é totalmente construída nos ideais, né, românticos, e assim ela evidencia bastante, né, também o pensamento da condução harmônica, né, dentro da estética romântica. De maneira nenhuma a vontade, né, de romper assim com a tonalidade, algo que logo vai acontecer na história da música, mas muito pelo contrário, né? O Rachmaninoff aqui, e nesse momento, sobretudo a música russa, está assim muito preocupada com e está muito focada, né, na canalização desse espírito do homem, desse espírito do guerreiro, desse espírito grandioso do poeta, né, que é gênio ao fazer a música e, sobretudo, quando o faz falando da pátria, né? Bom, e por isso tudo, né, ela não poderia deixar de ser altamente imagética. Esta música nos remete a uma série de imagens, né? Eu gostaria de compartilhar uma que não há de maneira nenhuma aqui uma validação, né, daquilo que estou falando, de maneira alguma. Eu apenas estou dando um recurso imagético, né? Uma vez ouvi, né, estudando essa peça, anos atrás, quando fui tocar, que nós poderíamos imaginar, assim, na época o professor usou esse recurso e achei interessante, né, de que estávamos num cortejo fúnebre e então é aquele passo assim lento, né, aquela coisa lenta andando num cortejo fúnebre. Daí você já vê, né, a qualidade de tristeza que essa música, digamos assim, poderia ou pode apresentar. E à medida em que ela vai passando, os movimentos vão se tornando mais rápidos, não mais caóticos de maneira nenhuma, são bem organizados, mas muito mais rápidos e, sobretudo, muito mais intensos. Então, a ideia é de que há alguém que consegue, né, acordar dentro de um caixão preso e luta para sair dali, né, naquela agitação toda, e até que, enfim, não é possível realizar, né, a escapada daquele caixão. Então acontece então o enterro, então o sepultamento, então todo aquele trajeto chega ao fim. De novo, essa é só uma possibilidade imagética. De maneira nenhuma eu afirmo aqui que Rachmaninoff pensou nisso. É apenas uma possibilidade imagética, porque assim é a música romântica, né? Cheia de possibilidades, né? Sobretudo as possibilidades imagéticas. Bom, esse foi um pouco do contexto histórico, um pouquinho da vida do Rachmaninoff, e agora eu queria passar diretamente para análise com você. Eu vou tocando alguns pedaços, analisando, te mostrando algumas coisas, e depois a gente vai ouvir a obra inteira. Vamos lá? Bom, o prelúdio está em Dó sustenido menor, como já disse, ele tem forma ternária, né? Ou seja, ele apresenta uma seção A, depois uma seção B e um retorno aqui à seção A. Então, se você não tem a partitura na sua frente agora, eu vou pedir para você parar esse áudio e você olhar aí no link na descrição aí do podcast, que você vai conseguir baixar o PDF. E aí você vai agora tocar, né, junto comigo. Você vai olhando a partitura aí junto comigo, o que eu estiver fazendo aqui, ok?
Bom, então a gente já pode ver pelo primeiro e segundo compassos que nós temos uma oitava, né, em 2 oitavas aqui, ou em 3 oitavas, melhor dizendo, né, as mesmas notas. Ele começa com o sexto grau, Lá, Sol sustenido e Dó. Muito bem. E aqui nós já temos uma ideia, né, dessa atmosfera, né, desse prelúdio. Vou tocar de novo para você ver, ó. Isso tudo com acento, né? Não é o peso da mão caindo e não é força aqui. E lento. E nós fizemos isso numa dinâmica FF. Agora a gente vai para uma dinâmica PPP. Então aqui o Rachmaninoff está interessado no contraste. Olha o contraste entre as dinâmicas. E a gente começa. Então a gente tem... Bom, deixa eu falar um pouco sobre esses acordes, né? Ele faz então esse acorde. Isso aqui é um Dó sustenido menor, certo? Depois ele ainda tem o Dó sustenido menor. Ou se você quiser pensar que talvez um Mi maior, mas ainda não temos informações suficientes, né? E aí ele cai nesse acorde. Né? Esse acorde aqui, ó. Bom, esse acorde aqui nada mais é do que uma dominante secundária, né? Ele está fazendo aqui um Ré sustenido maior, sem sétima, sem nada. Então nós temos um Dó sustenido maior, desculpa, Dó sustenido menor. Vamos, harmonicamente falando, né, para uma dominante secundária, um dominante do quinto grau, que é o Ré sustenido maior. Então, depois de fazer isso, né, ele vem aqui e... Então, esse acorde, né, esse sabor aqui diferente. Bom, que acorde é esse? Esse acorde é um acorde, falando em termos de cifras, ele é um Ré maior, tá bom? Com um baixo em Lá, e aí ele tem uma sétima aqui, né? Que é essa nota aqui. Então, assim, em termos agora harmônicos, o que significa esse acorde? Bom, esse é o acorde chamado de sexta francesa, tá? E esse acorde de sexta francesa, ele é, na verdade, o segundo grau abaixado meio tom da escala menor. Você tem a escala menor, você tem o campo harmônico menor, aí você tem um acorde de segundo grau. Abaixa esse acorde meio tom. Então, em Dó sustenido menor, o segundo grau é Ré sustenido, né? Naturalmente seria um Ré sustenido, né? Meio diminuto, né? Seria esse acorde. O que a gente faz no caso da sexta francesa? Abaixa o baixo, vem para o Ré aqui e, obviamente, né, você vai ter agora um Ré maior, só que com a sétima fica um Ré maior com sétima. Mas por que é chamado sexta francesa? Justamente, né, porque você tem aqui, no caso, um acorde na primeira inversão, né, que seria o Ré maior com baixo em Fá. E aí você chama isso de sexta francesa, né? Que é o que está acontecendo aqui, né, se você parar para pensar, nesses acordes que são tocados. Então, olha como fica aí, né, o compasso 3. Você tem isso. Ó, dominante da dominante. Lá. Olha a sexta francesa aqui. Agora vem a dominante principal. Voltamos para Dó sustenido menor. Bom, isso vai continuar durante um tempo. Mas é interessante, então, a gente perceber que ele começou, ó... Começou assim, né? Lá no primeiro e no segundo compasso. Então, percebe isso? Taroró. Isso vai continuar, ó. Agora começaram os acordes, piano. Repetição do Lá. Lá. Só que agora tem acorde. Sol. Perceberam? E o Dó. Ou seja, aquilo que ele apresentou, aquelas 3 notinhas que ele apresentou lá no começo, elas continuam, só que agora ele está enchendo, né, esse miolo com esse sabor diferente, né, desses acordes. Bom, basicamente, gente, isso que vai acontecer durante toda essa primeira sessão.
com uma, né, modulação que nós teremos aqui, né, lá um pouquinho mais à frente. Então, ó, a gente pode olhar aqui no compasso 1, 2, 3, 4, no compasso 5, por exemplo, olha o que ele vai fazer. Então agora ele já vai, ó, mudou um pouco. Porque ele já está aqui, né, fazendo a sua modulação para Mi maior. Olha o que ele faz. Isso daqui é também, pessoal, um acorde com sexta. Só que nesse caso aqui é um quarto grau menor. Se a gente estiver pensando já em Mi maior. É um Lá menor com sexta, tá? E aí vem para o quinto grau de Mi e fechamos em Mi maior. Veja que lindo isso. E aí, nova modulação. Nós estamos agora preparando para modular para Sol sustenido menor, né? E usando a mesma linha melódica nos baixos que foi usada lá no começo. Há aqui então uma transposição. Ó, daqui para frente ele vai fazer esse acorde aqui, né? Então veja só o que ele fez. Ele fez assim, ó. Ele fez. Parece que a gente já ouviu isso antes, né? Eu tô lá no compasso 6. Quer dizer, ele fez isso só que em Dó sustenido menor. Agora ele está em Sol sustenido menor. Então veja que nesse pequeno começo, Rachmaninoff aqui faz uma série de modulações, né? Então, tocando mais ou menos tudo até a parte do Sol sustenido, seria isso daqui, ó, já do compasso 3 para frente. Opa, de novo, perdão, isso acontece. De novo, aí repete. Olha a sexta francesa, dominante, principal. Vamos começar agora a modulação, preparando. Quarto grau menor, quinto de Mi e foi Mi maior. Estamos em Mi. Mi já como sexto de Sol sustenido menor e chegamos em Sol sustenido menor. E aqui vai acontecer então um retorno, né, para Dó sustenido menor. E ele vai fazer isso brincando, né? Fazendo pequenas transposições. Você pode acompanhar na sua partitura. Ó, chegamos, já estamos estabelecendo de novo, estabelecendo o Dó sustenido. E agora sim, pronto. Estabelecemos Dó sustenido de novo e retornamos àquele primeiro momento, né, lá do compasso 3. A mesma coisa. Com uma pequena diferença agora. E aqui entra esse acorde que eu acho interessantíssimo, que é esse acorde aqui, né? E nós vamos entendê-lo como sendo um Lá menor com sexta, né? Que é esse acorde aqui, ó. Se a gente tivesse o Ré aqui assim, ó, aí seria aquele caso de sexta francesa. Mas percebe que apesar da gente estar com baixo, né, fazendo a mesma melodia, que é Lá, Sol, Dó, né, lá de trás, vindo isso. Veja, vou tocar esse mesmo trecho fazendo com sexta francesa, para você ver como soa diferente, né? Ó, como se fosse sexta francesa aqui, seria isso aqui, ó. Seria mais ou menos isso, né? E sendo que o que a gente tem é isso aqui, né?
como é que soa como um Lá menor com sexta. E agora sim, dominante, de Dó sustenido menor. Temos agora uma transposição daquilo que a gente viu em Sol sustenido menor, alguns compassos na frente, só que agora em Dó sustenido menor, que na verdade está preparando para Fá sustenido menor, né? Que vai ter uma pequena modulação aqui. Então a gente vem para cá. E nós temos esse acorde. Veja só. E esse daqui, né? Que acorde é esse, pessoal? Ó. Lindo demais esse acorde. Bom, esse acorde aqui, na verdade, é o sexto grau, né, de Dó sustenido menor, só que ele está aqui com sétima, né? Fazendo, então, uma função aqui também de dominante, né? Então, ele está com a sétima no baixo. E aí, sim, a gente vem para a dominante principal. E a gente vem para cá. Bom, a partir desse pedaço, então, para quem não sabe onde eu tô, tá bom? Ó, é bom você marcar os compassos, tá bom? Eu tô no compasso, ó, você tem 4 compassos no primeiro sistema, 3 no segundo, 3, perdão, no terceiro. Então, eu tô aqui no compasso 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok? 12, e agora tô no compasso 13, que é onde a gente tem um PP mais uma vez aí. E aí a gente começa com outro motivo, que é, na verdade, variação daquele que a gente acabou de ouvir lá em cima. Olha aqui, a dominante da dominante, né? A dominante da dominante, sexta, francesa, quinto, dominante, dominante da dominante, ó, aqui, sexta, francesa, dominante principal. Bom, a partir então do compasso 15, nós temos um período que se chama, né, a seção B, que é a seção B da música, e que está escrito assim, agitado, né? Então esse pedaço toca-se tudo muito rápido, mas na verdade a gente tem a mesma condução harmônica, né? Tocando devagar, então você tem Dó sustenido menor, aqui a dominante da dominante, aqui a sexta francesa, e aí você tem também em duas notinhas ali das que outras a dominante, né, principal, e voltando para o Dó sustenido menor. Isso vai soar algo mais ou menos assim. Então isso vai ficar uma oitava abaixo. Perceberam esse efeito, gente? De novo. O legal é que tem, pianisticamente aqui, você tem... Aí agora é uma questão de piano que é difícil fazer porque você faz com o dedo 4 e com o dedo 5 só isso. E os outros dedos da mesma mão direita estão fazendo. E essas notas não têm a mesma sonoridade, né, em termos de volume. Você tem isso, algo mais ou menos assim. Isso também não pode ser acentuado, mas tem um tenuto aqui. Então aqui tem, além disso tudo, pessoal, o Rachmaninoff foi interessante perceber que ele tem noção do instrumento, né? Ele sabe o que o piano pode e o que o piano não pode fazer, né? A capacidade aqui de projeção sonora que há no piano. Isso aqui, obviamente, né, a gente tem que estudar para tocar isso, mas você faz isso controlando o peso da sua mão. Para onde você quer o peso, né? Para qual lado? E aí você tem esse efeito, né?
continua, né? Bom, esse trecho todo é uma reexposição, assim, na verdade, perdão, é um reaproveitamento harmônico daquilo que a gente viu na seção A, tá bom? Aí eu quero passar com você lá para frente, tá? Lá na frente, onde está escrito assim, tempo 1. Daí a gente volta para a seção A, o que seria o retorno da seção A. Então você teve a seção A, eu expliquei mais ou menos. Aí na B você tem esses movimentos mais rápidos do piano, onde essa questão harmônica é aproveitada, e aí ele tem um pouquinho mais de liberdade também, mas vamos olhar aquilo que repete, que fica interessante pra gente aqui. Então lá onde está escrito tempo 1, tá? Na sua partitura, tá na página 6. O que acontece, gente? Você tem agora 2 pautas para cada mão. Você tem 2 pautas aí, né? Na clave de Sol para a mão direita e 2 pautas para a mão esquerda na clave de Fá. Você tem 4 pautas, então não estou lendo mais apenas 2, mas 4 pautas, porque o Rachmaninoff está pensando numa textura aqui super interessante, algo que o Villa-Lobos faz também no Prelúdio das Baquianas número 4, né? Acredito até que o Villa-Lobos tenha se inspirado aqui no Rachmaninoff. O que acontece então é um retorno daquilo que a gente já tinha ouvido, né? Lembra que a gente ouviu? Só que agora a gente vai ouvir isso muito mais amplificado. Olha o que acontece. Perceberam, pessoal? Nós estamos fazendo exatamente as mesmas coisas que nós ouvimos lá na seção A, né? Só que agora nós temos muito mais som, nós temos muito mais explosão. Olha só o que ele faz, ele quer um FFF com as 2 mãos fazendo um acorde com 4 notas, cada uma de Dó sustenido menor. Então, veja. Então você saiu daquilo, né, que era daquilo que a gente fez no começo, perdão pela notinha errada, e a gente vem para isso aqui, né? Algo muito mais assim, digamos, muito mais profundo, né? Intenso. Segue, né? Então aquela mesma que a gente ouviu lá, aquilo tudo que a gente ouviu, agora é repetido aqui dessa maneira, né? Bom, e eu chego então nos acordes finais aqui. Então eu queria mostrar a você só como o Rachmaninoff vai terminar essa história. A gente continua lendo 4 pautas para cada... 4 pautas no total, 2 pautas para cada mão. Ele faz, então, nos acordes finais. Você está aí nos últimos 7 compassos, tá bom? Nos últimos 7 compassos. Você tem agora só mínimas pontuadas. Então, ele vem e termina. Veja que nós temos aqui um 6º grau, né? O Lá maior. Esse foi o primeiro acorde. E agora nós temos esse acorde diferente. Olha só. Esse é um acorde já que nos chama a atenção, né? Porque ele tem aqui, ó, porque ele tem aqui esse Lá sustenido, né? E, bom, é um acorde, na minha humildíssima humildíssima opinião, é um acorde de Dó sustenido menor com uma sexta aumentada, né? Acredito que essa é uma boa maneira de compreender esse acorde, tá? Então ele está aqui. Agora ele está aqui. E agora o terceiro acorde. Esse aqui nós já ouvimos antes. Essa é aquele Lá maior com sétima. É o 6º grau, agora com sétima menor, né?
Eu não vou entrar em muitos detalhes harmônicos, pessoal, o nome direitinho e tal, porque senão a gente vai ficar muito tempo, mas esses acordes têm outros nomes, tá? Dentro da harmonia. Sobretudo se a gente pensar numa linguagem harmônica própria, assim, né? Mas eu vou tentar ser o mais, claro aqui, não tão profundo, assim, para as pessoas poderem entender o que está acontecendo. Esse é o objetivo desse podcast, né? Então, a gente fez o 6º grau, beleza. Continuo com baixo em dó, e agora eu vim aqui para esse dó sustenido, só que ele está com a sexta aqui aumentada, né? Lindo, lindo demais isso aqui. E olha que o baixo ele é assim, ele continua. Agora nós temos uma volta para o 6º grau, só que agora a gente tem uma sétima menor e o baixo continua, ele persiste. E aí nós vimos agora para o 4º grau maior e com sétima. Aqui nós teríamos, na linguagem de piano popular, uma dominante auxiliar, né? Mas a gente vai pensar nessa, ou uma dominante sem função, né? De dominante, mas é um 4º grau aqui com sétima maior, com sétima menor, perdão, um acorde maior com sétima menor. Então veja. E aí, quase ao fim, ele então entrega agora sim. Agora nós estamos no 2º grau, que é o Ré sustenido menor meio diminuto. Pronto, chegamos. Então olha só o final todo tocado. Claro que eu mudei um pouquinho ali a questão do tempo, né? Vocês perceberam. Estou interessado só que vocês percebam aqui a harmonia. Bom, agora nós vamos ouvir a peça toda, né? E ouça a peça agora com essas coisas todas que nós falamos em mente. Se você é músico profissional, bom, você deve ter percebido muito mais coisas, né? Mas se você... talvez a maioria desses que nos ouvem, né? Que são músicos que estão começando ou estão nas suas fases iniciais das carreiras, tentem ter em mente tudo aquilo que a gente conversou. E se você não é músico, né, se você é um apaixonado apenas pela música e nos acompanha aqui no CompoCast, não tem problema. Tenta perceber a música com tudo aquilo que você ouviu. Mas faz isso assim, fecha os olhos mesmo, sabe? Fica tranquilo, agora vai assim ouvir a música, né? Então vamos concentrar agora nisso. Então, Prelúdio em Dó sustenido menor, Opus 3, número 2, de Rachmaninoff.
Bom, era isso que nós tínhamos para mostrar e falar hoje. Esse formato é um pouco maior mesmo, porque a gente trabalha com um pouquinho de análise. Eu reduzi o máximo que eu pude para a gente conseguir fazer num tempo menor. Obviamente, mais uma vez, há muitas informações aqui sobre essa peça que não há tempo de falar, né? Quem sabe a gente não faz um segundo episódio continuando a análise, vendo outros trechos e outras partes. Bom, você pode apoiar o Compocast lá no apoia.se/Compocast e nos ajudar com o que você quiser, do jeito que você quiser. Repetindo, apoia.se/Compocast, e você pode nos ajudar se quiser e se puder. Assim você nos ajuda, né, e possibilita que a gente consiga chegar em mais pessoas, melhorar um pouco a qualidade daquilo que a gente tenta aqui fazer. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E só se você gostou, você volta aqui na terça e na quinta-feira da semana que vem, que a gente tem um pouquinho mais para discutir sobre música, sobre composição e outras coisas. É isso, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau e até lá.